Olá, usuários do sistema STG-SIND. Estou aqui de volta para falar com vocês sobre o último item aqui do processo eleitoral, que é o resumo da eleição. Tá? Então, o resumo da eleição, a gente já viu que o editar aqui novamente já aparece diferente, resumo da eleição. A gente vai clicar aqui e vai trazer todas as informações a respeito da eleição, inclusive os dados dos componentes da chapa com seus respectivos CPFs e nomes. Esse resumo da eleição foi implementado por nós aqui, porque é quando você finaliza todos os dados da eleição e você já tem todos os documentos, para facilitar, inclusive, a inserção dessas informações lá no sistema do Ministério do Trabalho, quando a gente vai fazer aquela SD, que é a atualização dos dados perenes, referente à eleição. Então, todas aquelas informações que são necessárias para se fazer a SD, com exceção, lógico, aqui que não tem o cadastro dos dados de endereço e CNPJ do sindicato, mas os dados da eleição em si, ok? Então, o que nós temos aqui? A duração do mandato, o início, o término do mandato, o total de votos, a quantidade de chapas, quantidade de votos na chapa vencedora, votos brancos, votos nulos. Tá vendo? A relação dos nomes com os cargos. Então, aqui vem relacionado CPF, o nome dos dirigentes e a função. Então, tudo isso é o que a gente vai atribuir lá no sistema de atualização sindical, no caso aí da atualização de dados perene, da SD. Então, esse resumo traz essa condição. E quando a gente entra lá no site e faz o envio da solicitação para o Ministério do Trabalho, ele gera um número automático, que é o número da SD, tá? Então, esse número de SD é para a gente colocar, inserir aquele número aqui dentro. Juntada a documentação, toda a documentação exigida lá na portaria do Ministério, encaminhada à Superintendência Regional do Trabalho aí do seu estado, e o agente sindical ou colaborador da federação efetuou o protocolo dele junto à Superintendência Regional do Trabalho, o número vai vir aqui, o número lá que tiver no processo, número 46.000 alguma coisa, ok? Então, o número e a data do protocolo. Quando isso ocorrer, além de salvar, acho que para a federação aí, para vocês vão clicar em validar eleição, tá? Quando você valida a eleição, o que ele quer dizer? Você validou a eleição, essa eleição vai estar válida e o status, quando você olhar aqui processo eleitoral ou entrar no cadastro do próprio sindicato aqui, ó, ao invés de aparecer aqui em processo eleitoral, ele vai aparecer, quando você vem aqui, ó, para selecionar, está vendo o status em processo eleitoral? Não é lá, é aqui, na situação do mandato. Ele vai aparecer aguardando homologação do Ministério do Trabalho. Ok? Vamos simular aqui para ver se ele faz essa mudança, porque a gente está em SD, vai ser um SD 1, 2, 3, 4, 5, 6, protocolo 46.00000, a data, vou colocar a data de hoje, vou salvar, ok, salvei, agora eu vou vir aqui em validar a eleição. Tem certeza que deseja validar a eleição? Então, ou seja, quando eu passo dessa parte aqui do validar a eleição, depois somente uma retificação solicitada pelo Ministério, se teve algum erro no processo, alguma coisa que precisa ser feita. E quem vai autorizar isso é a Federação da Agricultura do seu estado, que vai ter informação de em que pé está o andamento do seu processo. Então, depois que a gente validar essa eleição, a gente não vai conseguir mais retificar ela, ok? Então, vai estar lá, né? Aqui vai aparecer a situação do mandato lá, porque o ID aqui está não informado, porque eu estou aqui numa página de teste, ok? Mas no seu sindicato, quando você valida, ele muda o formato. E aí ele não aparece mais a condição aqui de editar, ou de ir para o resumo, ok?
Então aqui, pessoal, como a gente está falando de resumo de processo eleitoral, eu vou relembrar só alguns tópicos do que a gente viu aqui. Processo eleitoral nós passamos desde o mandato. A gente entra lá no mandato, vou mostrar para vocês o que a gente fez no mandato. Selecionou o tipo de eleição, colocou a data de início e fim do mandato, ok? Desse mandato que nós estamos fazendo a eleição. A data da publicação do edital, que obedece um prazo mínimo e máximo antes da data da eleição, que também obedece um prazo mínimo e máximo antes do início do mandato, ok? Colocamos o horário, que é essa eleição do início, do fim, aonde, que hora que funciona a secretaria, qual a data da posse, o local da posse, se teve alguma redação no último texto do edital, início e término da inscrição de chapa. Então, isso vai variar de acordo com a data do edital e o período que fica aberta essas inscrições. Aqui a gente pode selecionar algum documento, ok? Então, se teve algum edital de chapa, solicitação de registro de chapa, tudo a gente pode digitalizar e colocar aqui dentro do processo eleitoral, ok? E aqui também é onde a gente vai gerar o edital de convocação. Lembra que a gente falou que era possível imprimir esse documento? Quando eu falo assim, é possível gerar, aqui a gente vê que ele gera também o edital de convocação com base nos parâmetros que nós informamos, ó, a ser realizada no dia tal, o início, o fim, tá? Então, todos esses dados vão estar aqui dentro, nesse campo aqui do mandato. O documento principal é o edital de solicitação e a gente vai poder juntar esse edital e colocar aqui para dentro, vindo aqui no selecionar arquivo. Ok. Outra coisa do processo eleitoral, próximo passo. Se a gente vem e está aqui, ó, ele tem o salvar e criar chapa. Ele vai direto lá para a chapa. Ok? Ou a gente pode vir aqui por cima também, ó, no chapa. Se eu clicar ali, eu tenho que abrir o processo de novo ali no editar. Então, aqui é onde a gente vai ver o processo, vai colocar o nome da chapa, né? Além do nome da chapa, nós vamos inserir os candidatos utilizando o CPF ou o próprio nome, mas o CPF é sempre mais indicado, ok? E aqui nós vamos ter outra série de documentos que podem ser gerados aqui dentro. Ata de registro de chapa, composição da chapa, recibo do pedido de registro de chapa. Então, tudo referente à chapa vai estar aqui nessa aba do processo eleitoral, em chapa, ok? Não se esqueçam de toda vez que terminar o procedimento, clicar em salvar e esperar aparecer registro alterado com sucesso lá em cima da página, ok? Depois a gente chegou aqui em votação. Votação é onde eu vou inserir todos os dados da eleição, a mesa coletora, tal, e a quantidade de votos. Aqui já é no dia da votação. Quem foi indicado lá como comissão eleitoral. Então, membros da mesa coletora e da mesa apuradora. Se a mesma mesa coletora e apuradora são os mesmos membros, a gente só vai repetir aqui os cargos, tá? Só que como coletora e apuradora. Tá? Aqui a gente preencheu os campos com os votos, se teve alguma ocorrência ou não, ok? E vai salvar. Você pode gerar os documentos. Quais documentos que são gerados aqui na votação? Todos os que fazem parte da votação, ou que são descendentes dessa votação aí. Então, a gente vai poder verificar isso, entendeu? Todos esses números, esses dados aqui da votação, ata de eleição, ata de posse, composição das chapas, cédula, edital de homologação de resultado, eleição normal, junta governativa, assembleia. Então, vão trazer todos os documentos. E é só lembrando, aqui a gente está falando de eleição normal. Então, os documentos que estiverem repetidos aqui como junta governativa são documentos que vão pertencer ao processo da junta governativa, ok? Que o procedimento é semelhante ao que nós estamos fazendo aqui. Lá, quando a gente seleciona, em vez de eleição normal junta governativa, vai seguir esses mesmos passos, cumprindo os cargos que estão aqui no processo eleitoral. Da mesma forma, só a quantidade de pessoas é que vai ser diferente aqui. Na hora da inscrição de chapa, a gente vai ver que a quantidade de membros é menor. Ok? Então, feito isso, eu posso selecionar documentos
imprimir o documento. A partir do momento que ele for assinado e registrado, eu junto o documento aqui dentro. Vou juntar no selecionar arquivo, ok? Qualquer documento, e vou trazer ele aqui para dentro do sistema e indicar qual documento que é esse que nós estamos anexando aqui. Ok? Identifiquei o documento, eu salvo, e depois eu posso ir aqui em verificar pendências, que é onde vai trazer, seleciono aqui o processo eleitoral, filtro, e ele vai trazer para mim quais são as pendências dos associados e do processo eleitoral, se falta algum documento. Ele vai aparecer aí, falta algum documento para eu ir lá dentro do sistema gerar a ata ali dentro? Não, falta eu gerar, assinar e anexar o documento. Ele só vai sair daqui depois que eu anexar esse documento ao sistema. Ok? Então, com isso, concluímos aqui com o resumo da eleição. E no resumo da eleição, os dados da eleição para preencher a SD do Ministério. E aqui a gente finaliza o processo eleitoral dentro do SGSIND, confirmando lá embaixo os dados para validar a eleição depois que eu já estou de posse de todos os documentos gerados, assinados e registrados no cartório. E protocolado junto à Superintendência Regional do Trabalho. Ok? Eu agradeço a atenção de vocês. Qualquer dúvida, pessoal, assista novamente o vídeo ou entre em contato com o colaborador da sua federação. Ok? Obrigado.